Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Como estamos? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho da divulgação da revista do Reformador, com nossos estudos e reflexões, né? Hoje nós vamos estar com a revista do novembro de 2014, páginas 23, 24, 25, 26. Ela é bem extensa. Porém, antes de iniciar, eu quero lembrar a vocês que nós estamos entrando no mês de setembro, que é o mês dedicado aos cuidados, aos trabalhos para reduzir o suicídio, né? Sabemos que o mês de setembro é dedicado a esse caminho da redução, da conscientização de evitar o suicídio. Então, os quatro reflexões desse mês vai falar sobre suicídio. Começando hoje com a primeira, que é a prevenção ao suicídio, que é uma urgência mundial. Quem nos traz essa reflexão é José Carlos da Silva Silveira. Como eu falei no início, na revista do Reformador, novembro de 2014. E começamos assim. Com o título Prevenção ao Suicídio, Urgência Mundial, a Organização Mundial da Saúde, a agência especializada da Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou em setembro deste ano, que foi 2014, seu primeiro relatório sobre o assunto com os seguintes objetivos. Então, essa primeira reflexão de hoje, a gente vai falar sobre a realidade do suicídio mundial, com relatórios, com números, né, com mostrar para nossos ouvintes realmente o que acontece no mundo em relação a essa situação do suicídio, que não reduz, que por mais que se trabalhe, parece que aumenta cada vez mais. Mas não percamos a fé, não é isso? Então vamos dar continuidade. O relatório ele começa assim: ampliar a conscientização do significado do suicídio e das suas tentativas para a saúde pública. Item 2. Fazer da prevenção ao suicídio prioridade máxima na Agência Mundial da Saúde Pública. 3. Incentivar e apoiar os países a desenvolverem ou reforçarem estratégias mundiais para essa prevenção numa abordagem de saúde pública multissetorial. E de início alerta o documento sobre a possibilidade de prevenir o suicídio. Apesar de serem alarmantes os dados sobre o número de casos de morte voluntária no planeta, a cada 40 segundos alguém morre. Por esse motivo, em alguma parte do mundo, há mais de 20 pessoas tentando contra a própria existência. E aí, em seguida, o relatório identifica alguns fatores de risco. Entre eles, cita-se a dificuldade de acesso aos cuidados com a saúde, o preconceito e a discriminação, os traumas e abusos de toda ordem, os conflitos de relacionamentos, as catástrofes e a guerra, e a sensação de isolamento, e a falta de apoio, os desequilíbrios mentais, o uso do álcool, as dificuldades financeiras, a falta de esperança e as enfermidades crônicas. São os fatores genéticos e biológicos, as tentativas anteriores de suicídio, além do tratamento sensacionalista dado pela mídia a essa temática, valendo como estímulo a execução de atos semelhantes. Muito triste, né? Nós temos que falar sobre esse assunto esse mês de setembro, para alertar. Se faz necessário. Continuando. E como resultado da pesquisa, o documento revela também alguns mitos e os fatos que eles contrapõem. Nós vamos a seguir falar sobre mitos e fatos reais dentro dessa história do suicídio. O primeiro mito: as pessoas que falam em suicidar-se não pretendem fazê-lo. É mito, viu? Fato: as pessoas que falam em suicidar-se podem estar procurando por socorro e apoio. Inúmeras pessoas com intenção de cometer suicídio sentem-se ansiosas, deprimidas,
sem esperança e podem achar que não há para elas opção. O segundo mito: a maioria dos suicídios acontece repetidamente sem aviso. Fato: a maioria dos suicídios vem precedida de sinais de aviso, verbais ou comportamentais, embora alguns ocorram sem aviso prévio, e torna-se importante então entender esses sinais e buscá-los. Terceiro mito: as pessoas autodestrutivas estão decididas a morrer. Fato: ao contrário, as pessoas autodestrutivas estão muitas vezes ambivalentes em relação à vida e à morte. Algumas podem agir impulsivamente, bebendo pesticidas, por exemplo, e morrer poucos dias depois, embora desejem continuar vivendo. O acesso ao apoio emocional no tempo certo poderia prevenir esse ato destrutivo. O quarto mito: quem apresenta comportamento suicida uma vez permanece com o mesmo comportamento. Fato: riscos elevados de suicídio apresentam-se muitas vezes durante curto período de tempo e em situações específicas, muito embora os pensamentos suicidas possam retornar. Eles não são permanentes. Indivíduos com anteriores pensamentos desse teor e com histórico de tentativas podem prosseguir, vivendo e longamente. O quinto mito: somente pessoas com desequilíbrio mental são suicidas. Fato é, comportamento suicida indica profunda infelicidade, mas não necessariamente desequilíbrio mental. Muitas pessoas com desequilíbrio mental não são afetadas por esse comportamento, assim como nem todos os indivíduos que tiram suas vidas têm desequilíbrio mental. E o último mito: falar sobre suicídio é má ideia, pois pode ser interpretação como encorajamento. Fato é, em decorrência do generalizado estigma com respeito a este assunto, a maior parte dos indivíduos de tendências autodestrutivas não sabe a quem se dirigir para pedir apoio. Antes de estimular o suicídio, o fato de se referir a ele abertamente pode dar às pessoas opção ou, pelo menos, tempo suficiente para refletir e assim sustentando o ato suicida. Ao lado dos fatores de risco, o relatório apresenta também os fatores de proteção. Esses últimos ligam-se aos fatos contrapostos, aos mitos, devendo ser naturalmente considerados no bojo da política governamental acima referida, e são eles o seguinte: os fortes relacionamentos pessoais. O risco do comportamento suicida aumenta quando as pessoas sofrem conflito de relacionamento. O cultivo e a manutenção do relacionamento íntimo saudável pedem intensificar a resistência individual, agindo como fator de proteção. Familiares, parceiros, amigos exercem grande influência nos momentos da crise. As relações saudáveis são altamente protetoras, especialmente para os adolescentes, idosos e também idosos que possuem mais alto nível de dependência afetiva. Nós ficamos tão carentes quando estamos idosos, né? E realmente a gente vira criança, que a criança e o adolescente ele é carente de carinho. E nós idosos também. A gente chora com facilidade, a gente se emociona com facilidade, a gente se zanga com facilidade, né? A gente às vezes fica criança carente, às vezes a gente fica criança teimosas e birrentas, mas é assim. Então nós precisamos realmente estarmos unidos para evitar essa tragédia do suicídio. Aí vem as crenças espirituais e religiosas. A fé em sua essência é um fator também de proteção, né? O estilo de vida com adequada administração de estratégias e bem-estar pessoal. O bem-estar pessoal e a adequada administração da estratégia também surge como fatores de proteção. Nas crenças espirituais, né, que eles falam aqui, da fé, da essência, e muitas vezes
Muitas crenças religiosas parecem ter contribuído para acentuar o estigma do suicídio, devido à adoração de posturas morais que desencorajam a procura do socorro na hora certa. Outras ainda têm estimulado a automutilação, autoimolação. Por exemplo, em específicos grupos do sul da África, da Ásia, em relação às mulheres cujos maridos falecem, imolação por fogo. Quando, porém, são formadas comunidades de apoio socialmente coesas, com valores compartilhados, estes poderão ser eficazes na proteção contra o suicídio. E voltando ao terceiro item do estilo de vida, com adequada administração de estratégia de bem-estar pessoal, o bem-estar pessoal e a adequada administração da estratégia também surge como fatores de proteção. O bem-estar é, em parte, formado pelos traços da personalidade, os quais determinam a vulnerabilidade ou a resistência diante do estresse e do trauma, a estabilidade emocional, o otimismo, o desenvolvido senso de auto-identidade ajudam a lidar com as dificuldades da vida. A autoestima, as habilidades de resolver problemas com eficácia, incluindo-se a habilidade de procurar socorro quando necessário, mitigam o impacto das adversidades. A busca de auxílio no momento da crise, no princípio, poderia ser enfocada apenas pelo ângulo da vontade individual. Mas como o desequilíbrio mental são largamente estigmatizados, as pessoas, especialmente os homens, costumam relutar em pedir ajuda. Aqui a gente fala do orgulho, né? O orgulho, nós somos tão orgulhosos que a gente tem vergonha de pedir ajuda para nos salvar. Olha como nós ainda somos esses espíritos muito atrasados. Imagina eu ter orgulho de pedir ajuda para o meu benefício. Não, eu sou durona, eu sou forte, eu vou segurar essa onda sozinha. Se eu não conseguir, eu vou meter uma cobra no pescoço, vou tomar um veneno e vou morrer. Mas eu não vou pedir socorro. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos pegar esse orgulho que só nos leva para trás e jogar na lixeira. Jogar cimento, concreto em cima e esquecer esse orgulho. Precisamos lutar contra tudo isso para reduzir esse índice de suicidas. Precisamos fazer isso. E aí está o que entendemos essencialmente do relatório da OMS. Em verdade, são 89 páginas de conceitos e orientações, baseadas em pesquisas bem documentadas, valendo a pena serem lidas com seu inteiro teor. Trata-se de relato de que vem sendo realizado pela OMS a respeito do suicídio, e é uma antevisão do que pode ser feito, em termos mundiais, para a sua prevenção, inclusive pelo aprofundamento das pesquisas sobre o assunto em todos os países. Olha, o estilo de vida saudável que promove o bem-estar físico, regular e esporte, sono, dieta ajustadas, observância do impacto do álcool, das drogas, dos medicamentos, da própria saúde, relacionamentos e contatos sociais saudáveis e eficazes que administram o estresse. Ajuda muito a evitar esse pensamento tão dolorido que é o suicídio. A autoestima despenca, a gente se sente um lixo, a gente só pensa em morrer. E o pior, pensando que com a morte, com o suicídio, tirando a nossa vida, tudo acaba. Quanto engano. Aí é que começa o nosso real sofrimento. Porque a gente não morre, não é? A gente só muda de roupa. E aqui a gente ainda tem a oportunidade de melhorar, né? De se salvar, de quando retornar à pátria, a gente já ir mais aliviado dos nossos pesos, das nossas dores. Mas se a gente corta esse ciclo, a gente quebra esse ciclo que a gente se comprometeu em estar aqui para reduzir as nossas penas, para diminuir a nossa carga, nossa bagagem, e a gente quebra esse ciclo e volta antes da hora, a gente vai sofrer demais.
né? Então vamos ajudar os nossos irmãos que têm esse pensamento suicida, né? Conscientizá-los que o suicídio não acaba com a dor, pelo contrário. A dor se multiplica porque quando a gente acorda no mundo espiritual, a gente observa a bobagem que a gente fez, né? E percebe o pior ainda, que a dor é maior. Que a dor que a gente queria se livrar, a gente não se livrou, a gente triplicou ela. Então vamos no mês de setembro lutar de mãos dadas, orar, conversar com nossos irmãos, buscar ajudar, buscar dar a mão, buscar dar amor, buscar dizer que apesar dos pesares, estar aqui é necessário. Estar aqui é um presente de Deus. Estar aqui nos ajuda a reduzir a nossa bagagem tão pesada de nossos equívocos. Não é verdade? Continuando, para encerrar nossa leitura pequena, mas valiosa, né, diante das conclusões e recomendações da Organização Mundial da Saúde, constatantes nos relatórios em estudo, há de considerar o grandioso papel da doutrina espírita como fator de proteção contra o suicídio, não só pela fé esclarecida que proporciona, ensejando forças para o enfrentamento das adversidades e desafios da existência, como também pela apresentação dos efeitos do ato suicida, transcendendo o mundo material. Além disso, vem a doutrina espírita afastar todo e qualquer estigma em relação a essa problemática, por facultar a compreensão de que, embora o ato de atentar contra a própria vida provoque efeitos dolorosos em quem o comete e em todos os que a este se ligam, não existe erro irreparável, mas uma vez que a vida, com certeza, não se extingue, renovando sempre as possibilidades de construção e reconstrução dos nossos destinos. É um mês em que nós vamos fazer, são 4 reflexões no mês, são 4 segunda-feira, né, sobre esse tema que nos foi orientado pela equipe da Divulgar, que nós falássemos durante todo esse mês sobre esse assunto, né, para que a gente possa ajudar, numa melhor maneira possível, divulgar essa necessidade de reduzir os suicídios, de conscientizar os nossos irmãos que se suicidar não resolve, né? Então eu peço encarecidamente que essas 4 reflexões que vão para no mês de setembro, meus amigos ouvintes permanentes, que disseminem esses vídeos que virão no mês de setembro. Distribuam aos seus grupos, aos seus familiares, aos seus amigos, seus colegas de trabalho, para que todos se conscientizem, para que a gente possa dar a mão mundialmente e ajude a combater essa dolorosa, eu diria, essa dolorosa atitude que ainda temos, que é cometer o suicídio, tirar a nossa própria vida, né? Não deixe de fazer os comentários, apertar o sininho lá para que toda vez que tiver um evento novo, vocês sejam comunicados, e não deixem de divulgar, agora no mês de setembro, o máximo que puderem, as nossas reflexões, que nós vamos trabalhar. Juntos somos mais fortes para disseminar essa dor que tanto assola o nosso país, o nosso mundo, né? A gente exterminar da face da terra esse ato de suicídio. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.